Bom, pessoal, antes do intervalo a gente estava falando sobre o conceito de fornecedor, a gente já estava quase na metade, nós já vimos várias questões importantes, a sua pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de, e antes da gente continuar, eu peço para que você grife atividade, e grife com destaque mesmo. Porque a gente acabou de encontrar a resposta para aquela nossa pergunta inicial. A palavra atividade, que é importante grifar. A gente já vai prosseguir, o conceito não acabou ainda. Mas é o seguinte, é que a gente acabou de encontrar a resposta para aquele problema do relógio. Quando eu adquiri o relógio de uma loja, a loja exerce uma atividade de venda de relógios. Eu não. Se eu vendo meu relógio para você, eu pratico um ato. Um ato esporádico, isolado, não é atividade, não tem habitualidade, não tem profissionalismo. E é por isso que se você anunciar qualquer coisa na internet ou por qualquer outro veículo, e se você vender alguma coisa que é sua, isso vai ser uma venda. Você vendeu, mas você não exerce uma atividade. E, portanto, quem comprar, ainda que compre como destinatário final, não é consumidor, porque você não é fornecedor, como eu não sou. E por isso que a venda do meu relógio para você é regida pelo Código Civil, a não ser que eu fosse vendedor de relógios. Se eu fosse vendedor de relógios, mesmo sendo pessoa física, mas se eu exercesse essa atividade, aí sim eu seria fornecedor. Mas não é o caso. Se é uma venda única, isso é ato e não é atividade. É isso que é importante que a gente saiba. Pois não. Ah, ótima pergunta. Olha, o que ele está perguntando é o seguinte. Lembra a história dos bens casados? O enunciado da questão começava o seguinte: o casal que fabrica os bens casados e vende faz 10 anos que exercem essa única atividade de renda. O enunciado fez questão de usar a palavra atividade. Faz 10 anos que a única fonte de renda é essa atividade de fabricar e vender bens casados. E aí, portanto, deixou claro. Agora, se fosse uma encomenda, alguém, eu sei de uma pessoa que faz bens casados para a família, que é uma delícia. Vou encomendar e comprar uma vez. Isso é Código Civil, isso não é Código de Defesa do Consumidor, porque não é atividade, faz toda a diferença mesmo. Bom, atividade de... Foi que a gente parou, não foi? Então vamos lá, agora prometo que a gente não para mais, vai até o final. Atividade de criação, são várias atividades. Criação, transformação, construção, criação, transformação, construção, produção, montagem, importação, exportação, produção, montagem, importação, exportação, distribuição, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos, distribuição ou comercialização de produtos, ou distribuição ou comercialização de produtos, ou prestação de serviços, ou prestação de serviços. Pronto. Portanto, dá para ver que é um gênero, fornecedor é um gênero que pode se manifestar por várias espécies. O distribuidor é fornecedor, o fabricante, o produtor é fornecedor, o comerciante é, o importador é, então, a construtora, o construtor é, tem uma quantidade grande de fornecedores. Inclusive o prestador de serviço, que é prestador também, é isso. Então, ótimo, fornecedor. Já vimos, então, os pontos importantes sobre esse conceito. Passemos agora ao conceito de produto. É o mais simples de todos, não dá nem uma linha do caderno, é muito simples mesmo. Então, próximo conceito, produto. Produto vem conceituado no parágrafo 1º do artigo 3º. Parágrafo 1º do artigo 3º. Produto. É todo bem móvel ou imóvel. Todo bem móvel ou imóvel. Móvel ou imóvel. Aliás, a previsão de que pode ser imóvel é perfeitamente compatível com aquela de que fornecedor, dentre outras atividades, é aquele que desenvolve a de construção.
a construtora, a incorporadora são fornecedoras e os imóveis que elas comercializam são produtos. Produto pode ser bem imóvel ou imóvel, vírgula, material ou imaterial. Material ou imaterial. Material quer dizer que tem existência física, existência concreta, material é que não tem. À época, o legislador nem pensava que nós teríamos hoje exemplos mais simples, mais fáceis. À época ele pensou em partida de futebol, que não tem existência física. Você não leva nada para casa a não ser uma boa ou ruim lembrança. Um espetáculo de dança, de teatro, é algo que é produto, mas é imaterial, não tem existência concreta. Hoje, muito mais fácil. Aplicativo de celular, qualquer música ou vídeo que é baixado pela internet, isso tudo é produto, embora não tenha existência física, seja imaterial. Faz diferença, tanto faz. Bom, já que o conceito é tão simples, eu sempre aproveito a oportunidade para a gente inserir algumas informações aí que podem ser, não, serão certamente muito úteis. E é bom que a gente vá se acostumando com elas. É que todo qualquer produto vem com garantia. E não é garantia que eles dão de presente, não. É garantia que está prevista na lei, no CDC, e prevista por norma de ordem pública, de interesse social. É uma garantia, portanto, irrenunciável, que não pode ser baixada, não pode ser objeto de disposição, nada disso. O fato é que para saber quanto essa garantia é, quantos dias de garantia você tem para reclamar se o produto vier com vício, a gente tem que saber que tipo de produto é. E por isso, vamos aproveitar. E vamos dizer o seguinte, observação. Os produtos podem ser 2 pontos. Letra A. É a primeira categoria. Vai ter letra A e letra B. Os produtos podem ser, letra A, duráveis. Aposto que vocês já adivinharam o que vai ser a letra B. Os não duráveis, tá certo, mas a gente chega lá. Primeiro ficamos com os duráveis. Duráveis são os que não se extinguem pelo simples uso. Não se extinguem pelo simples uso. Duráveis são os que não se extinguem pelo simples uso. Pelo simples uso. Tudo bem, com o tempo eles vão se desgastar, com o tempo talvez eles se tornem inadequados, mas o fato é que dá para usar muitas vezes. É a cadeira, é o sapato, é a roupa, é o óculos, é a bolsa, é o celular, é a televisão, é o imóvel, é o carro, é a geladeira. Tem uma quantidade infinita de produtos que são duráveis. Bom, o importante de saber que nós estamos diante de um produto desse tipo é o fato de que, em relação a eles, a garantia legal é uma. Então, entre parênteses, a garantia legal, aliás, desculpa, eu vou até melhorar. O prazo de decadência da garantia legal fica melhor. O prazo de decadência da garantia legal. Prazo de decadência da garantia legal por vícios é de 90 dias. Decadência da garantia legal por vícios é de 90 dias. Bom, tem muita informação importante aí. Tem informação, por exemplo, de que esse prazo não é de prescrição, é um prazo de decadência. É bom porque o examinador às vezes troca, mesmo de propósito. Tem informação de que a garantia não é contratual, é garantia legal. E é uma lei de ordem pública, de interesse social. E essa decadência, prazo de garantia por vícios, e que é de 90 dias. Pronto. Por outro lado, tem produtos que são, letra B, não duráveis. Não duráveis. São aqueles que se extinguem, ou vão se extinguindo com o uso. Aqueles que se extinguem ou vão se extinguindo com o uso. Portanto, eu posso pensar nas bebidas, posso pensar nos alimentos, dá para pensar nos cosméticos, material de limpeza, até na caneta esferográfica. A caneta esferográfica, conforme você está escrevendo, ela vai diminuindo a tinta e, portanto, vai baixando, vai diminuindo, vai deixando de ser o que era, vai se extinguindo com o uso. É isso, um sabonete, é um bem não durável por isso também. Conforme vai usando, vai deixando de ser o que era. Então, sabe qual que é o prazo aqui? E eu acho que a gente não precisa nem repetir. Prazo de decadência da garantia legal por vícios. Aqui a gente só precisa da quantidade. Aqui são 30 dias. Então, entre parênteses, nesse caso, 30 dias. Pronto. Já aprendemos muita coisa. 30 dias. Então, uma coisa a gente já sabe.
Ou a garantia é de 90 ou de 30, não tem outro prazo. Não tem uma história de você ir na loja e alguém, isso tem, a história existe, mas alguém vai lá e te acompanha até a porta da loja e fala, olha, se tiver alguma coisa, você reclama no prazo de 7, 3 dias. Isso não existe. Quer dizer, existe porque é prática comercial, mas o fato é que é contra a lei. Ah, mas tem uma história de prazo de 7 dias. Não, tem, mas é uma outra história. Ah, tem um prazo de 7 dias no CDC, mas não é de garantia. É o prazo de arrependimento, é chamado prazo de reflexão. Se você contrata alguma coisa fora do estabelecimento comercial, você pode simplesmente se arrepender, sem qualquer justificativa, no prazo de 7 dias. Mas isso não é porque o produto veio com um vício. Quando vem vício, ou 30 ou 90. E não tem menos do que isso. Então, se falarem para você 5 dias, 3 dias, 7 dias ou 10 dias para reclamar, saiba, estão querendo te enganar. Porque é mentira, porque não é o que está na lei. A lei prevê 30 ou 90. É isso. Bom, tá faltando agora, e a gente vai voltar nesse assunto mais adiante, tem uma aula específica sobre essa história de vícios, como é que funciona, como é que que a gente pode fazer. Mas a gente vai agora voltar para os conceitos, e os conceitos da relação de consumo deles está faltando um, que é o conceito de serviço. Então, quarto lugar, serviço. Parágrafo 2º do mesmo artigo 3º. E serviço é o seguinte, é toda atividade, ó a palavra aí de novo, viu? Não é ato único não, viu? Tem que ser atividade. É toda atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, toda atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. O que eu vou pedir para você colocar entre parênteses agora não está escrito no código, mas é importante que a gente saiba. Entre parênteses, direta ou indireta, fechou parênteses, vírgula, direta ou indireta. Direta é, por exemplo, a remuneração que você paga pelo prato e pelas bebidas que você consome no restaurante. Indireta é a remuneração que você paga pelo serviço de manobrista, por exemplo. Serviço de manobrista que é gratuito. Não, professor, mas eu não pago, porque no restaurante que eu vou é gratuito. Gratuito nada, é gratuito no nome. Mas é óbvio que eles remuneram esse serviço, e nós remuneramos, através do preço que está embutido mesmo. E está embutido nos produtos ou serviços que são vendidos lá. E, portanto, aquela história de que tem até um livro que não tem almoço de graça, não tem. O mercado de consumo, aquilo que é oferecido de graça, não é. Na verdade, sempre tem uma forma indireta de remuneração, ainda que seja uma estratégia de marketing para atrair um número maior de clientes. Isso já é uma forma de remunerar. E, portanto, ainda o que for gratuito, pode apostar. É serviço de consumo sim, porque a remuneração indireta é suficiente. Bom, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, abriu e fechou parênteses, vírgula. Inclusive, as de natureza, é que o código continua, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária. É como se o legislador já estivesse adivinhando que esses setores da economia iam tentar resistir. E ele falou, já vou deixar claro que estão aqui, que estão no código. Bancária, financeira, de crédito ou securitária, vírgula. Então, inclusive, as de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária. Financeira, de crédito ou securitária. Ou securitária. Vírgula. Salvo as decorrentes das relações de trabalho. Salvo as decorrentes das relações de trabalho. O legislador fez bem em deixar claro no final que não é qualquer serviço que você vê a pessoa prestando na rua por aí, e serviço remunerado, que é serviço de consumo. Tem serviços que são remunerados e muitos que são remunerados por conta
da legislação trabalhista e com base na CLT e são julgados pela justiça especializada. E, portanto, sempre cito um exemplo. Se vocês me vêm aqui e eu estou prestando um serviço, mediante remuneração, para o Damásio Educacional, supondo que fosse, não é o caso, mas supondo que eu fosse empregado, que tivesse mesmo uma relação de emprego, o fato é que estou aqui prestando esse serviço e esse serviço não é de consumo, pelo menos para o tomador de serviço não é. E não é porque aqui a relação é outra, é uma relação de trabalho e, portanto, é regida por outro tipo de ordenamento, é outro planeta, é outra coisa. Aí no meio da minha aula entra alguém, um terceirizado, e que vem aqui para consertar alguma coisa do estúdio, e vem consertar alguma coisa do cenário, vem consertar alguma coisa dos equipamentos de imagem ou de som. Então, esse terceirizado que entra para prestar um serviço, eu estou prestando um, mas não é com base no CDC. Entra um terceirizado e vem prestar um serviço para o Damásio mediante remuneração. Só que eles não têm nenhum vínculo de trabalho. Esse serviço é um serviço de consumo. É importante que a gente saiba distinguir, que a gente saiba que nem todo o serviço que a gente vê sendo prestado por aí é serviço de consumo. Tem muitos e muitos que são serviços regidos pela legislação trabalhista. É isso aí. O que sobrar é que vira serviço regido pelo CDC. É isso. Bom, observações finais. Finais não da aula, mas finais desse tópico. E as observações são as seguintes. Primeira. E a primeira vocês podem estranhar, no primeiro momento, mas é uma informação que me parece valer a pena. Aplica-se o CDC. 2 pontos. Aplica-se o CDC. Eu vou mencionar 4 atividades, e só 4. Nossa, professor, mas o CDC é aplicável só para 4 atividades econômicas? Não, ele é aplicável para 4 bilhões de atividades econômicas. A gente não vai falar tudo, obviamente, porque não é possível. Mas eu vou falar de 4, sobre a qual já se discutiu tanto na doutrina e na jurisprudência, que foi necessário que os tribunais superiores acabassem uniformizando o entendimento, muitas vezes por súmula, mas o fato é que o assunto a discussão já acabou. Mas o examinador pode querer saber se você sabe da discussão e sabe qual foi a conclusão. Então, aplica-se o CDC. 2 pontos. Letra A. Aos bancos. Às instituições financeiras. É isso. Aos bancos ou instituições financeiras. Pô, professor, mas vai dizer uma obviedade assim lá longe, coisa mais óbvia do mundo. Eu sei, também acho. Até porque a gente acabou de escrever o conceito de serviço. E lembra que a gente colocou lá, inclusive, a de natureza bancária, de crédito, financeira? Quem que exerce atividade bancária, financeira, de crédito, senão os bancos? Então é óbvio que o próprio código disse. Mas os bancos são tão cara de pau, mas tão cara de pau, que através da FEBRABAN, que é uma entidade que os representa, ajuizou no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo do CDC, para que o Supremo dissesse que ele é inconstitucional, que os bancos estão de fora, que eles não podem ficar sujeitos ao CDC. Bom, ainda bem que essa ação foi julgada em por maioria de votos, pasmem, por incrível que pareça. Não foi nem por unanimidade, foi por maioria de votos. Quer dizer, teve alguém lá que achou que os bancos de fato não tinham que ficar inseridos no CDC. Os bancos estão sujeitos ao CDC. Está certo que com algumas regalias. Por exemplo, aquela súmula 381, segundo a qual, para banco, o juiz não pode conhecer de ofício cláusula como sendo abusiva, mas que é aplicável para os bancos não tem dúvida. Letra B. Aos planos de saúde. Pô, professor, mas que também notícia nova. Eu sei, mas os operadores do plano de saúde, elas vivem querendo fazer alguma coisa, dar um jeito de ficar fora do CDC. Pois é, mas o STJ chegou a uma conclusão faz pouquíssimo tempo, que é a seguinte. Planos de saúde que a gente pode comprar no mercado, planos de saúde que são esses que estão aí, essas várias marcas que a gente conhece, enfim, que são anunciados, esses são planos que são sujeitos ao CDC. Mas tem entidades de plano de saúde que são entidades de autogestão e, portanto, tem lá uma empresa muito grande, e essa empresa tem no departamento pessoal dela pessoas que organizam um plano de saúde para os seus funcionários, para os dependentes dos funcionários. Esse tipo de plano de saúde que não tem fim lucrativo, que serve só para gerir mesmo os recursos, para distribuir entre aqueles que são os usuários, que são fechados, esse plano de saúde não está sujeito ao CDC. Então, aos planos de saúde, foi o que a gente anotou, não foi? Vírgula, exceto quando geridos por entidade de autogestão. Entidade de autogestão. Ou quando administrados por entidade de autogestão. Exceto quando geridos ou administrados por entidade de autogestão. Mas são planos que não estão no mercado. São planos que estão só disponíveis para quem faz parte daquela empresa ou que são seus dependentes e, portanto, esses ficam de fora do CDC.
Letra C. Também se aplica o CDC, letra C, às entidades de previdência privada abertas. Entidades de previdência privada abertas. De previdência privada abertas. Da mesma forma que o Estado foi sucateando a saúde pública, o Estado também foi e está cada vez mais sucateando a Previdência Social. E por isso que fomos e somos cada vez mais forçados a ter plano de saúde, privado. Da mesma forma, as pessoas cada vez mais vão se dando conta, embora não seja uma questão simplesmente de decisão, porque tem que investir mesmo, mas as pessoas vão se dando conta que tem que também fazer plano de previdência privada complementar. Então, esses contratos de previdência privada, desde que celebrados com entidade aberta, e aberta então, são essas que colocam no mercado esses planos, são bancos, são seguradoras que vendem VGBL, PGBL, esses planos de previdência privada aí. Essas são entidades que estão sujeitas ao CDC. A não ser que seja uma entidade de previdência privada fechada. Então, entre parênteses, não se aplica se a entidade for fechada. Se a entidade for fechada. E tem um monte. Se a entidade for fechada. Tem entidade de previdência privada, por exemplo, para os funcionários e para os dependentes dos funcionários dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras. Tem inúmeras entidades de previdência privada que são fechadas. Essas que você não pode entrar, não estão no comércio, não estão no mercado. Então você não pode comprar simplesmente porque quer. Agora, entidades abertas, qualquer um pode adquirir esses contratos, se estiver disposto a pagar, essas sim estão sujeitas ao CDC. É isso. É a mesma ideia do plano de saúde. O plano de saúde que está aberto para todo mundo adquirir é regido pelo CDC. O de autogestão é fechado. Então não. Aqui é a mesma coisa para previdência privada. Aberta, CDC. Fechada, não se aplica o CDC. E letra D, se não me engano, não é isso? É que se discutiu bastante tempo o seguinte, se uma construtora qualquer, uma incorporadora, levanta algum tipo de empreendimento, ela é fornecedora. E quem adquire é consumidor. Mas acontece que tem empreendimentos habitacionais que são promovidos por sociedades cooperativas. Se discutia muito, até outro dia, literalmente, se havia aplicabilidade do CDC. E o STJ disse que sim. Então, aplica-se o CDC, letra D, aos empreendimentos habitacionais, promovidos por sociedades cooperativas. Empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. Sociedades cooperativas. Tá certo. Então tá bom. Eu disse, olha, não dá para esgotar, mas pelo menos as questões que foram mais debatidas na jurisprudência e podem ser objeto de pergunta. Segunda observação, agora é o contrário. Agora não se aplica o CDC. Não se aplica o CDC. Também são situações que nós poderíamos ficar na dúvida, mas aí a dúvida está já esclarecida. Vamos ver. Se eu não tivesse dito, eu diria, quando um serviço... Não, calma. Eu diria, se um serviço for prestado com base na legislação trabalhista, mas isso a gente já sabe, a gente escreveu agora há pouco. Se eu não tivesse dito, eu diria, não se aplica para plano de saúde de autogestão, mas a gente já escreveu. Se eu não tivesse dito, eu diria que não se aplica para entidade de previdência privada fechada, mas isso a gente escreveu agora há pouco, também não precisa repetir. Vamos escrever só o que a gente ainda não sabe. Então, letra A. Nas relações entre inquilino e locador. Relações entre inquilino e locador. Relações entre inquilino e locador. Bom, aqui tem algumas explicações. É que quando eu alugo um imóvel seu, por exemplo, para começar que você pratica um ato único de locação, não é uma atividade. E segundo, tem lei do inquilinato. E a lei do inquilinato já parte da premissa de que o inquilino é a parte mais fraca, ele já é protegido, ele já é considerado vulnerável, e por essas razões é que não é aplicável. Mas isso, locação de imóvel. Agora, lógico, se você aluga veículos, se você aluga material de festa, se você aluga roupa, enfim, nesses casos, exerce uma verdadeira atividade.
E outra, não está sujeito à lei do inquilinato. E aí, portanto, é aplicável perfeitamente. E ainda mais em imóveis. Em imóveis, na relação interna entre locador e locatário, não se aplica o CDC. Mas pode ter um terceiro na jogada. E o terceiro pode ser a imobiliária, pode ser a administradora de imóveis, que presta um serviço. Para esse serviço, sim. Mas eu repito, no contrato, na relação interna entre o locador e o locatário, lei do inquilinato e não Código de Defesa do Consumidor. É isso. Letra B. Oi? Lei do inquilinato e Código Civil. E aí não se aplica o CDC. Ela pergunta, mas e se houver um prejuízo entre um causa para o outro, vê o que está escrito na lei do inquilinato, vê o que está escrito no Código Civil, mas esquece o que está escrito no CDC, porque o CDC é inaplicável. É isso. Bom, letra B. Só para completar a pergunta que você fez, o fato de dizer que o CDC não é aplicável não quer dizer que naquela relação jurídica não tenha nenhum tipo de proteção. Tem proteção por outras normas, mas não por essa, não pela norma consumerista. Letra B também não se aplica nas relações entre clientes e isso que dá, viu? Sair de casa sem estudar. Esqueci. Eu não sei. Profissional liberal? Alguém falou? Se falou, tá errado. E aí eu fiz de propósito. Porque é prédio errado porque médico é profissional liberal e aplica o CDC. Arquiteto pode ser profissional liberal, então, mas é fornecedor, pode ser também. Dentista, o empreiteiro, o pedreiro, são profissionais liberais, tem um monte. Mas o que a gente precisa lembrar é o seguinte, tem uma categoria de profissionais liberais que a jurisprudência diz, e olha, só vou dar uma dica, nos interessa muito, muito de perto, que não se aplica o CDC. Sabe qual é? Advogados, é. Então, as relações entre clientes e advogados, é isso. Pronto. Embora nós saibamos que advogado exerce um serviço, mediante remuneração, não importa. Não aplica o CDC. Por quê? Porque sim ou porque não. Tanto faz. Vocês fiquem como. Tanto faz, a questão é essa. O que importa é saber que não aplica mesmo. As explicações que a jurisprudência dá não me convencem. Eles dizem, por exemplo, que em relação a advogado não pode colocar os seus serviços no mercado de consumo, porque ele não pode fazer publicidade, captação de clientes, isso que é verdade. Mas médico pode? Fazer publicidade? Não, mas ainda assim está aplicável para eles. Bom, é isso. Tá? Porque tem estatuto da OAB. Eu sei, mas ainda assim daria para conjugar. Mas o fato é que não aplique pronto. Para a prova é isso que a gente tem que responder. E questionar não vem ao caso. Não faz diferença. É isso. Não aplique pronto. Letra C. Nas relações entre condomínio e condôminos. Relações entre condomínio e condôminos. Também podia ter a dúvida pelo seguinte, todo mundo que mora em condomínio edilício, em condomínio e edificações, sabe que, por lei, tem que pagar o rateio das despesas de condomínio. E essas despesas de condomínio envolvem, entre outras coisas, serviços que o condomínio presta, de limpeza, de vigilância, de zeladoria e assim por diante, segurança, tem um monte de coisa. Pois é, mas nessas relações entre o condomínio, a entidade condomínio e os condôminos, Código Civil e nada de CDC. Claro que nada impede que o condomínio contrate uma terceirizada. E aí se estabelece entre o condomínio e até os próprios condôminos uma relação com essa terceirizada que é de consumo. É isso. Mas nas relações internas entre o condomínio e os condôminos, é Código Civil e só. Não tem Código de Defesa do Consumidor. Letra... Pois não. Uhum. Serviços públicos essenciais. Tá certo. Uhum. Aí é a relação de consumo. Se por um acaso, e claro, os condomínios têm relação com as empresas que prestam serviços públicos, e essas empresas são mas aí é uma relação de consumo, mas é uma relação de consumo perfeitamente, fornecimento de água, de energia elétrica, de gás, aí é relação de consumo perfeitamente, até do elevador. Quando uma empresa vai para instalar, quando uma empresa vai para fazer manutenção do elevador, isso não é uma relação que você, condômino, tem com condomínio, é uma relação que todos têm com aquela empresa, e aí é uma relação de consumo mesmo, aí o CDC é aplicável perfeitamente, é só internamente mesmo, é que não aplica o CDC. Bom, letra D, é isso? Ao FIES, ao financiamento estudantil governamental. Ao FIES, que é o financiamento estudantil, mas o oficial mesmo. Eu acho que é importante dizer porque FIES, financiamento estudantil, o próprio nome diz, é financiamento, é um contrato de financiamento, é um contrato de crédito, é um empréstimo que se toma, e de um banco, que é a Caixa Econômica, mas é banco. Mas antes de ser
operação de crédito e uma operação que visa lucro para o banco, é muito mais uma política pública de inserção no ensino superior, que obviamente perdeu muita força nesse último governo, não sei lá se dá para chamar de governo, mas enfim, mas o fato é que nos últimos tempos, mas a questão é que ainda assim é considerado muito mais próximo do direito administrativo do que propriamente do direito do consumidor. Cuidado, tem muitas e muitas universidades que oferecem financiamento próprio, financiamento privado, mas é delas. Mas elas, nesses casos, atuam como verdadeiros bancos. E aí, portanto, é aplicável o CDC. Só não aplica no FIES mesmo, governamental, no FIES oficial. Esse sim. Esse sim está sujeito às regras do direito administrativo e não do direito do consumidor propriamente. É isso. Bom, sobre o CDC, o que mais que a gente precisa conhecer, hein? Já vimos quando é que se aplica, um ponto importantíssimo. Agora nós já estamos preparados para reconhecer uma relação jurídica como sendo de consumo. Amanhã eu vou dar uma aula na segunda fase. Na segunda fase, quem vai fazer civil. E a primeira questão que eu vou dizer, olha, se cair qualquer peça, e cai muito peça de consumidor, mas se cair qualquer peça de consumidor, a primeira coisa que vai ter que ser defendida é que aquilo é uma relação jurídica de consumo. Ou não, dependendo do caso. Se você tiver pelo fornecedor, você pode ser advogado do fornecedor também. Mas para fazer isso, você tem que dominar esses elementos. E na peça você vai ter que falar sobre isso. O examinador pontua sempre essa questão e dá pontos, ou tira pontos, para se você conseguiu fundamentar bem ou não, se aquilo é uma relação de consumo ou não. Já estamos preparados. A gente já tem condições, até se fosse peça, a gente já poderia resolver essa questão, pelo menos esse tópico, a gente já poderia fazer. Bom, próximo item. E o próximo item que dá um pouco mais de trabalho, eu sei, mas a gente já tem um bom meio caminho andado. O fato é que o próximo item é o seguinte, é que o CDC, ele contém aquilo que ele chama de Política Nacional das Relações de Consumo. Isso é alguma coisa que a gente vai falar muito superficialmente, mas de qualquer maneira, vamos chegar a ela. Política Nacional das Relações de Consumo. O CDC, de fato, é um diploma legal muito interessante. Ele, muito mais preocupado do que prever regrinhas, ele prevê até uma política pública de proteção aos consumidores, que ele chama de Política Nacional das Relações de Consumo, que tem 3 elementos, que são, o primeiro deles, os objetivos, o que se espera alcançar, quais são as metas, e as metas dessa tal Política Nacional das Relações de Consumo, elas estão no caput do artigo 4º. É proteger a vida, a saúde, a segurança, proteger os interesses, ninguém precisa decorar, os interesses econômicos do consumidor, garantir que eles tenham uma qualidade de vida, enfim. Não tem nada de mais, nada de fora do que for intuitivo, do que é razoável, que sejam os objetivos de uma política de proteção dos consumidores. Nunca vi uma pergunta, pode acontecer, sempre tem uma coisa inédita, mas nunca vi uma pergunta dizendo quais são os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo. Eu só menciono para que a gente saiba que está lá no código e que tem essa estrutura. Além disso, o legislador pensou, bom, tem essas metas, que são os objetivos, como é que talvez a gente alcance, como é que talvez a gente possa atingir? E aí ele previu os instrumentos dessa tal Política Nacional de Consumo, das relações de consumo. Então, além dos objetivos, tem os instrumentos. Esses instrumentos são previstos no artigo 5º. Olha, para tentar alcançar esses objetivos, vamos oferecer, está lá previsto, vamos oferecer assistência judiciária gratuita, integral para consumidores carentes, vamos criar delegacias de polícia especializadas em crimes contra os consumidores, vamos criar procuradorias ou promotorias de justiça especializadas em consumo, vamos fomentar a criação de órgãos, de entidades de defesa dos consumidores. Essas são as metas então, desculpem, os instrumentos, os mecanismos, as ferramentas para tentar atingir os tais objetivos. Mas mais importante do que tudo isso é o seguinte, é que essa tal Política Nacional das Relações de Consumo, ela também é composta de princípios, e esses princípios é que são muito importantes. Então, princípios, além de objetivos, além de instrumentos, tem princípios. Esses princípios estão previstos nos incisos do artigo 4º. E tem um que é o mais importante. Se eu pudesse dizer, se me fosse autorizado dizer, eu diria,
é o princípio principal. Eu diria, eu disse. Mas aqui, na verdade, a expressão, obviamente, é pleonástica. Mas o fato é que não dá para falar princípio principal, porque princípio são todos importantes, mas esse é o mais relevante. Esse princípio que está no inciso 1, digamos, é a espinha dorsal, é o fundamento, é a razão de ser, é o motivo pelo qual existe um código de proteção e defesa. Só precisa de proteção e defesa quem for mais fraco. E por isso que o princípio mais relevante é o reconhecimento de que nós consumidores somos... era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir pessoas dizendo hipossuficientes, outras pessoas dizendo vulneráveis, para eu dizer, cuidado, muito cuidado. O princípio aqui é da vulnerabilidade, e não hipossuficiência. Vulnerabilidade. Então, o princípio mais importante é o do inciso 1, é o princípio do reconhecimento da vulnerabilidade. Vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Vulnerabilidade. É isso. Mas, professor, vulnerabilidade e hipossuficiência não querem dizer a mesma coisa? Eu diria, olha, para a língua portuguesa, sim. Talvez possam ser usadas como expressões sinônimas. Só que o legislador no CDC ele fez questão de usar essas expressões em contextos diversos. E, portanto, para fins de CDC, a gente não pode confundir, a gente não pode trocar. Porque se a gente trocar, a gente vai errar. E o examinador adora armar essa armadilha para a gente de dizer que o consumidor é sempre hipossuficiente. Não, ele é sempre vulnerável. O princípio da vulnerabilidade. Bom, é mais fraco, é mais frágil, se comparado com o fornecedor, está em desvantagem. É isso que a vulnerabilidade significa mesmo. A mesma coisa que eu poderia dizer de hipossuficiência. Mas repito, aqui primeiro a gente fica com a ideia de vulnerabilidade. Bom, como é que eu sei que nós consumidores somos vulneráveis? E aí aparece na doutrina aquilo que se costuma chamar de aspectos da vulnerabilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os aspectos da vulnerabilidade. São 3. O primeiro deles é a chamada vulnerabilidade fática ou de fato. De fato ou fática. Na minha opinião, é a mais fácil de reconhecer. Vulnerabilidade fática ou de fato. É o seguinte, eu sempre pergunto, alguém aqui por acaso precisa de roupas para poder se vestir, se proteger do frio ou se proteger do sol? Sim, todo mundo. Alguém aqui por acaso precisa de alimentos para poder sobreviver? Sim, todo mundo. Alguém aqui por acaso precisa de energia elétrica, de água encanada, de gás, de sinal de internet? Alguém precisa de remédio? Alguém precisa de atendimento à saúde? Alguém precisa de transporte? Alguém precisa de combustível? Alguém precisa de caneta? Alguém precisa de papel? Alguém precisa de tudo que a gente precisa? Precisamos. Alguém aqui dá conta de suprir essas necessidades por si mesmo? Obviamente que não. É óbvio que para que a gente possa ter essas necessidades atendidas, a gente depende dos fornecedores. Isso é fato. É uma realidade fática. Portanto, a nossa dependência dos fornecedores nos coloca numa posição de inferioridade. E esse é o aspecto fático ou de fato. Então, vulnerabilidade fática ou de fato é a que decorre da dependência dos fornecedores. Dependência dos fornecedores. Dependência dos fornecedores. Qualquer relação, seja até relação afetiva amorosa, quem depende do outro está sempre numa posição de vulnerabilidade. É verdade, não tem jeito mesmo. Em matéria de consumo, a gente é sempre dependente. E aí vem os fornecedores, vem a ANAC, por exemplo, cria lá uma história de que pode cobrar agora, faz um tempo, está cobrando bagagem separada da passagem. Então, cada vez mais, agora aumentando mais o preço do despacho de bagagem, enfim. E aí vinham, na época em que os órgãos de defesa do consumidor, e eu já participei de vários debates para falar sobre isso, falar um absurdo que era essa história, que não ia funcionar de jeito nenhum, que não ia dar certo, que não ia reduzir passagem porcaria nenhuma, como não reduziu, aumentou o valor das passagens, mas o fato é que vinham o argumento, mas se quiser, não viaja. Se quiser, não contrata. Espera um pouquinho, mas as pessoas viajam porque muitas precisam mesmo, porque não tem escapatória. Escolhe outra companhia. Mas, por exemplo, vou para o interior, por casa dos meus pais, só tem uma companhia que faz essa linha e não tem outra. Não tem escapatória. Não tem, ou vai a pé, ou vai de ônibus, ou vai de carro, ou vai de carona, ou vai de avião. Mas o fato é que depende, está sujeito às regras que eles impõem. Isso é vulnerabilidade. Vulnerabilidade de fato, é dependência mesmo, não tem escapatória. É isso. Bom, o que mais? Tem outro aspecto. É a vulnerabilidade técnica.
significa o seguinte: o consumidor não domina os métodos de produção. Não domina os métodos de produção. Quem domina são eles fornecedores. Olha, essa é verdade que aqui todo mundo está usando caneta, quase todo mundo está usando caneta, porque precisa. É verdade também que pouquíssima gente sabe do que as canetas são feitas. Como são feitas, de que material elas são feitas, se pode causar algum tipo de alergia, intoxicação, se pode agredir ou não o meio ambiente, enfim, isso é uma coisa que a gente não sabe. Quem sabe disso? São os fornecedores. E a nossa falta de informação nos coloca numa vulnerabilidade gigantesca. Eu sempre cito um exemplo bobo, mas faz alguns anos, depois que o inverno passou, eu fui ligar o ar-condicionado do meu quarto pela primeira vez depois que começou a esquentar. E o ar-condicionado não funcionou. Acontece. Sei lá o que tinha acontecido, se vazou gás, o que era, mas o fato é que não funcionou. Chamei assistência técnica. Vieram 2 técnicos, desmontaram o aparelho, meia hora depois vieram com uma prancheta, e essa prancheta tinha um orçamento. 5 peças para trocar e o valor das peças e da mão de obra. E aí, aceita ou não aceita? Eu fico olhando pro papel com uma cara de inteligente, fingindo cara de inteligente, fingindo que eu estava entendendo, mas não estava entendendo porcaria nenhuma, e muito menos eu sabia se um aparelho de ar-condicionado tem aquelas peças. E muito menos se elas precisariam ser trocadas, ou se bastaria uma limpeza, ou se fossem trocadas, se eles iam trocar de verdade por peças novas ou não. Eu não sei, não tenho ideia. Quem tem ideia disso? Ideia não, quem domina são eles. Então, ou eu recusava, falava, vocês estão querendo me enganar, e eu não vou ser trouxa não de ser enganado, então eu não quero. Mas eu ficava com o aparelho sem funcionar. Ou eu aceitava e ficava até hoje com a pulga atrás da orelha achando que eu fui enganado. E ainda acho mesmo. Quem é que nunca sentiu isso? Quem é que nunca sentiu isso, sei lá, no posto de gasolina, quando vai levar numa oficina mecânica? Quem é que nunca sentiu isso no veterinário, quando vai levar algum animal de estimação, em que eles dizem, olha, precisa de tal coisa. Mas será que precisa mesmo? Ah, olha, pode arriscar, viu? Mas se não quiser dar o remédio para tal cachorro, o remédio custa mais caro do que o remédio humano. Mas o fato é que se não quiser dar, tudo bem. Mas aí você fica vendido, você não sabe o que fazer. Porque quem domina a técnica são eles. E isso, de novo, também nos escraviza de uma certa maneira. Por isso, a necessidade de um Estado protetivo, de um conjunto de normas protetivas. E, por fim, tem um outro aspecto, que é a vulnerabilidade jurídica ou científica. Jurídica ou científica. O consumidor desconhece. Isso é vulnerabilidade jurídica ou científica. O consumidor desconhece direito, essa ciência jurídica, ciência humana. O consumidor desconhece direito, matemática e finanças. Ignora mesmo, tem conhecimentos muito superficiais. O consumidor não sabe fazer conta. O consumidor, pelo menos a generalidade, o consumidor acha que taxa zero é taxa zero. O consumidor acha que o valor de 0,99% é uma coisa que no final dá outra. E não consegue, de fato, calcular. E toma decisões precipitadas exatamente porque desconhece a existência, ou desconhece qual é o valor verdadeiro daquele determinado empréstimo, porque desconhece os direitos que ele tem e muitas vezes acaba deixando de exercer esses direitos. Na loja eu vi a história de que se der algum tipo de defeito, é vício, você só pode reclamar em 7 dias. Você descobre o vício no 8º dia, você fala, perdi o prazo. Não perdeu, o prazo é de 30 ou 90, não tem essa história do 7. Mas aí o consumidor cai nessa, e cai e deixa de exercer. Então, isso é um problema seríssimo, e por isso que o consumidor tem que ser protegido. Essa vulnerabilidade jurídica, o legislador até veio com um papo para boi dormir, ou uma conversa para inglês ver, que foi inserir no próprio código uma regrinha dizendo: todo estabelecimento comercial é obrigado a ter um exemplar do CDC no balcão. Lindo, muito bonito. É bom, tá lá. Porque aí se você tem uma dúvida, quando você for discutir alguma coisa com o vendedor, com o gerente, você pega o código, aí você acha lá o seu direito. Acha, é? E vê o leigo que não tem menor, não sabe nem como abrir, quer dizer, não sabe abrir o livro, sabe, mas não sabe onde começar a procurar. Mas olha, nem quem é da área jurídica. Quer ver? E eu sempre uso um exemplo que é o seguinte: todo mundo sabe que tem uma regra que diz que se você for num estabelecimento e tiver um produto igual, mas com 2 etiquetas, com preços diferentes, você tem direito a comprar pelo preço menor. Todo mundo concorda com isso. Eu dou 8 horas para que vocês abram o CDC e encontrem essa regra. 8 horas. Sabe quem vai achar? Ninguém. Mas, professor, mas como? Essa regra não existe? Não, ela existe, mas não assim. Não dessa forma. O CDC é muito mais evoluído do que um diploma que diga, tiver etiquetinha com precinho assim, vai valer não sei o quezinho. Não, não é isso. O CDC ele é muito mais interessante porque ele contém princípios. E tem um princípio no CDC, que é o princípio que está no artigo 47, e que fala o seguinte: princípio, as cláusulas contratuais serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao
consumidor. No contrato de compra e venda, qual é a cláusula contratual mais importante? É o preço. Se o preço admite duas interpretações, 800 ou 450, o que é a interpretação mais favorável? 450. Eles têm que vender pelo mais barato por isso. Agora, até você achar o princípio, até você interpretar o princípio, e até, agora essa parte não vai acontecer nunca, você convencer o interlocutor de que o princípio quer dizer isso, convencer o gerente ou o vendedor da loja, isso não vai adiantar. Colocar um CDC no balcão é uma bobagem, não serve para nada. Bom seria se houvesse ensino obrigatório em todas as etapas do ensino, do ensino oficial, que houvesse ensino de direito do consumidor. Talvez nós fôssemos consumidores mais conscientes, talvez pudéssemos consumir de forma um pouco mais sustentável, talvez fosse muito melhor, mas não é o que acontece. O fato é que eles deitam e enrolam na nossa ignorância, na ignorância e desconhecimento da nossa parte dos direitos que nós temos. É isso. Isso também justifica a nossa proteção, já que nós somos vulneráveis também nesse aspecto. É isso. Bom, mas uma coisa é certa, a gente não pode se dar o luxo de confundir vulnerabilidade com hipossuficiência. Então, a gente vai ver as diferenças. E de uma vez por todas, a gente não vai mais cometer esse equívoco de jeito nenhum, e a gente vai conseguir ensinar depois para as outras pessoas o que é uma coisa e o que é outra. Então, a gente vai ver, de um lado, a vulnerabilidade, e de outro, fazendo uma comparação, a tal da hipossuficiência. São basicamente três diferenças. Mas, tendo em vista o fato de que são três, e tendo em vista o fato de que o nosso tempo está acabando, isso vai ficar anunciado. Na próxima aula, a gente retoma desse ponto. E aí sim, a gente vê quais são as tais diferenças entre vulnerabilidade e hipossuficiência. Por hoje, a gente fica por aqui. Boa noite, boas aulas, bons estudos, e a gente se vê na próxima. Até lá.